Eu preciso que você abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17, no versículo de número 24. 1 Samuel 17, se puder colocar aqui na tela, por favor, que eu acabei deixando meu óculos no carro e eu não consigo enxergar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Diz assim: e todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de imposto em Israel. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês nessa manhã, como você tem observado os obstáculos que estão à sua frente. E se você já notou a estratégia que o diabo tem buscado de fazer com que as pessoas percam o foco, fiquem mais impressionadas com o problema do que com a dimensão do Deus que elas servem. Hoje, qual é o grande problema? Maximizamos as adversidades e minimizamos o poder de Deus. Enquanto a Bíblia me diz que Deus é maior que todas as coisas, um Deus do impossível, e que diante dele nada pode se manter de pé, eu olho para o meu problema, para a minha adversidade, eu olho para o meu duelo, onde eu não tenho um grupo para facilitar a minha vitória, alguém muitas vezes em que eu possa acompanhar, sabe, nenhum patinho daquele que na migração fica ali fazendo barulho por detrás de mim, dizendo vai, 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 a hora que você não aguentar, troca de lugar comigo, que eu vou para frente para cortar o vento. Porque na maioria de nossas batalhas são duelos, e nos duelos nós não temos ninguém, apesar de termos uma casa cheia de pessoas, uma família muito grande, mas a maioria dos nossos conflitos são vividos em duelo. Qual é o grande problema? É que focamos demais nas adversidades. Estamos sempre focados dizendo: essa enfermidade é muito grande, ela já matou tanta gente e agora chegou a minha vez. A crise é tão grande que ela outrora estava longe de mim, mas agora ela chegou e acabou com a minha vida. Explode o coração. O divórcio já pegou tanta gente que agora chegou a minha vez. Não, querido. É muito importante a maneira que nós vamos nos posicionar, pois ela muda. Você quer ver? Todo mundo diz que o discípulo a quem Jesus amava, quem era? Quem era? Era João, certo? Certo? Mas aí eu pergunto a você: quem foi que falou isso? O João. Jesus nunca falou que amava o João ou que amava mais o João. O problema é que o tal do João se sentiu amado e resolveu escrever que Jesus o... Então todo mundo acabou subentendendo que se ninguém escreveu que Jesus o amava e João escreveu isso, é porque Jesus amava mais João. Ou seja, João acabou sendo visto por todos nós da maneira que ele se via. Você quer se ver um miserável, um desgraçado, um derrotado? Se veja. Não é assim que Deus te vê, não é assim que os céus se vê.
Mas se alguém convenceu você disso, chore, morra, sofra, miserável. Não é verdade? Sim. Que dá raiva, Senhor. Então é muito importante você entender. E eu gosto, primeiro, dessa história. Eu vou usar 2 textos, mas essa é uma história que me encanta. Por quê? Porque Deus está conversando com o profeta das montanhas de Ramá, decidindo a transição, certo? De reino, onde ele vai tirar o reino, o poder das mãos de Saul e vai colocar nas mãos de uma das coisas mais improváveis. Primeiro, Davi é o filho mais novo numa família de 8 rapazes. Já começa aí o grande problema. Ele não seria indicado por ninguém para exercer uma liderança sequer familiar, ainda mais monárquica. Olha só. A história desse indivíduo é a mais improvável possível, até aparecer um grande problema na vida dele. Eu queria que você entendesse que, eu não vou dizer sorte, mas Golias é a oportunidade de Davi mudar de vida. Se não fosse Golias, eu não sei que caminho esse cara ia chegar no trono. Mas presta atenção, Deus está conversando com Samuel nas montanhas de Ramá e dizendo assim: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te a casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Disse Samuel: Senhor, como irei eu? Ouvindo Saul vai me matar. Disse o Senhor a Samuel: toma uma bezerra dentre as vacas em tuas mãos e diz: vim sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé os seus filhos ao sacrifício. Te farei saber o que há de saber, onde me hás a quem eu te disser. Então fez Samuel o que disseram ao Senhor, veio a Belém. E os anciões saíram tremendo e disseram: é de paz a tua vinda? Ele diz: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, e convidou Jessé os seus filhos ao sacrifício. E o santificou. E sucedeu que entrando Eliabe o viu e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse para Samuel: não atente para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Preste atenção nesse texto, depois você lê em casa, ok? Mas preste atenção. Preste atenção nesse texto. Deus decidiu que Davi seria mas falou para Davi? Não falou. Pastor, o que você quer dizer? Que Deus decide as coisas e não fala com a gente? Ele decide e não precisa nos avisar? Não. Ele já foi lá e falou: Samuel, o Saul, um meio outro, e não fique com pena dele. Deus brigou com Samuel, falou: Samuca, cala sua boca. Eu não quero mais o Saul, vou pegar um filho de Jessé. Deus já não podia falar: ô Samuel, lá na casa de Jessé tem um menino chamado Davi, é ele não falou. Sabe, essas coisas, se relacionar com Deus é uma coisa muito legal, porque ele quer sempre conversar. Então ele não fala tudo para não acabar a conversa. Ele vai dando as informações e nós só vamos entender quando chega porque no final vai dar tudo. Entendeu? Samuel pega o chifre do azeite e vai para a casa do Jessé, com medo do Saul, certo? E ele chega lá. Quando ele chega, a primeira pessoa que aparece é o Jessé. E aí Jessé traz com ele o primogênito. Quando Samuel olhou aquele cara grandão, bonitão, fortão, Samuel falou: isso aí tem cara de rei. É ele. Deus falou: Samuel, difícil lidar com o profeta. Fica quietinho, Samuel. Eu falei que eu vou te falar quem é, não é você. Se tinha uma coisa que não faltava naquela casa, era filho. Tem mais filho aí? Isso aí sei fazer com força. E passou Eliabe, Samar, e passou os filhos, tudo. E Deus está quietinho.
Quando acabou de passar, Samuel falou: não tem mais nenhum. Jessé falou: tem o meu mais novo. O Davi, ele está apacentando as minhas criaturas. Se era horário de trabalho, o que 7 homens faz em casa à toa? Se eu tivesse um título para botar nessa mensagem, colocaria 7 homens e um destino. O anonimato. Porque Deus tem compromisso com quem trabalha. E quanto mais você trabalha, mais trabalha o Deus. E quanto menos a pessoa trabalha, mais à toa ela. E pode notar que quanto mais à toa ele fica, mais cansado ele fica. E quanto mais trabalho nós temos, mais disposição temos para trabalhar. É um negócio esquisito.